O próximo convidado é o escritor brasileiro Itamar Vieira Júnior. O Itamar ganhou... Olá, Itamar, bem-vindo à grande entrevista. O Itamar ganhou, em 2018, o prémio Leia, que é o maior prémio monetário da língua portuguesa, 100 mil euros, é um grande prémio, e com este seu romance, Torto Arado. E eu perguntava-lhe, Itamar, como é que Bibiana e Belonísia se encontraram consigo e passaram por este livro? São as duas personagens principais do Torto Arado. Essa história é longa e a ideia do livro surgiu quando eu era ainda adolescente. E já era a história de duas irmãs com o pai, essa relação, né, que tem com a terra. E anos depois eu fui trabalhar no campo brasileiro e tive contato com trabalhadores rurais, tive contato com muitas histórias de vida e pude trazer... A Bibiana e a Belonísia ressurgiram com muita força, né? Trazendo um pouco desses personagens que eu encontrei no campo brasileiro. E este livro também tem uma história particular porque começou a ser escrito, ou uma parte foi escrita, quando você tinha 16 anos. Sim. E depois o que é que aconteceu? Eu fazia leitura dos grandes romances regionalistas brasileiros, Graciliano Ramos, Jorge Amado, o Guimarães Rosa. E a ideia do romance surgiu aí, era uma realidade muito diferente da que eu vivia na cidade. Qual era a cidade em que vivia? Salvador, que é ainda onde vivo hoje. E depois essa história se perdeu, porque eu comecei a contar e se perdeu. E eu não tinha maturidade, ainda bem que se perdeu, porque eu não tinha maturidade para contá-la. E anos depois eu retomei, porque eu fui trabalhar no campo, então a história era uma coisa que vivia em mim e sobreviveu a tudo isso e hoje foi contada e agora publicada aqui em Portugal. O Itamar viveu no campo, mas o campo, pergunto-lhe, e é uma suposição que eu tenho, o campo em que viveu não é este campo que descreve aqui, ou é? Na verdade, eu não vivi no campo. Eu fui trabalhar no campo. Foi trabalhar no campo? Fui trabalhar, mas sempre me mantendo numa cidade grande. Mas deu-lhe o contacto com o campo, não é? Sim. E esse contacto, pergunto-lhe se não é a mesma coisa que aquilo que nós assistimos aqui no livro. A região que surge, né, onde se passa a história de Torto Arado, é uma região que eu tive contato, onde eu fiz meu doutorado, a área do meu doutorado. Mas eu percorro todo o estado da Bahia, já pude trabalhar no estado do Maranhão também, conhecer o campo do estado do Maranhão. É uma realidade que não é muito diferente de onde a gente passa, né? Dos locais onde a gente passa. Mas a realidade que descreve é uma realidade absolutamente dura, muito pesada, muito difícil para quem lá está, para aqueles trabalhadores que vivem naquelas terras. E eu interrogo-me se esse tempo que é tratado no livro corresponde... há uma semelhança com a realidade atual. Se a vida no campo que vem no livro é semelhante àquela que se vive na realidade no campo brasileiro. Porque aquilo que descreve é quase um regime de escravatura. Não é bem, como é evidente, mas há ali uma proximidade. O romance se passa nos dias... se inicia em fim dos anos 60 e vem até os dias atuais. Eu gostaria até de dizer assim, é um romance histórico, é uma realidade superada na sociedade brasileira, mas a gente vai encontrar muitos trabalhadores que vivem ainda em regime de servidão. E geralmente são trabalhadores que descendem, né, de escravizados e continuaram a viver na terra porque a abolição da escravatura no Brasil, e o Brasil foi o último país a abolir a escravatura no mundo, a abolição da escravatura nunca foi completa. Deu-se a liberdade, mas não existia nenhuma reparação para incluir aquelas pessoas na sociedade. E eles passaram a viver errantes de fazenda em fazenda, de lugar em lugar, migrando para a cidade. Para construir a sua própria casa, sim, não é? Sem direito a construir sua própria casa, se sujeitando a trabalhos, né, não remunerados, uma certa exploração. A servidão ela vem substituir a escravidão e é um regime de exploração perverso também, porque fez com que essas pessoas se mantessem numa situação muito perversa, decadente no campo, né? E a gente vai ter um país aí de extremas desigualdades por isso. E acha que, por exemplo, uma das questões que tem conduzido a que essa situação permaneça
é a falta de escolarização que existe ainda no campo brasileiro. E no Brasil há muito analfabetismo ainda, não é? Essa é uma das questões fundamentais do Brasil na atualidade. Esse é um dos problemas, mas existem muitos, né? Como a abolição da escravatura não foi completa, você tem um racismo estrutural na sociedade brasileira muito evidente. Os índices de analfabetismo, desemprego, encarceramento da população de origem negra é muito maior que no restante da população. Então, isso fica muito claro que essa abolição ela não foi completa e até nos nossos dias vai repercutir em como está estruturada a sociedade brasileira. Muito estratificada? Muito estratificada e muito desigual, né? A diferença entre quem tem mais, né, poder aquisitivo e financeiro e os que têm menos é brutal, é abismal. É uma coisa até impensável para um português, talvez, né, que vive numa sociedade que é desigual, mas em escala menor que o Brasil. Numa escala menor. Mas, por exemplo, nós temos visto em países como, por exemplo, a Índia ou a China, em que, de facto, há também enormes desigualdades e muita pobreza, mas tem havido um movimento de saída da pobreza. E no Brasil isso também tem acontecido. No Brasil isso aconteceu nos últimos anos, mais precisamente na última década, né? Porque houve programas de transferência de renda dos governos que passaram, de ampliação das vagas na universidade, o sistema de cotas que permitiu incluir parte dessa população negra e pobre nas universidades. Então começou uma mudança. A gente sabe que mudanças sociais, estruturais, demandam muito tempo, muitas décadas, né? E essa mudança se iniciou, mas agora já não tem essa continuidade. É uma coisa que está sendo, por exemplo, não é prioridade, nem está no plano do atual governo. Uhum. E há um risco de retrocesso muito grande. Já há um retrocesso, né? Há um risco de retrocesso e perdermos até este pequeno avanço que houve na última década. Antes de falarmos ainda do atual governo, que também gostava de o ouvir, porque leva 6 ou 7 meses de exercício, voltando ao livro. O livro tem personagens femininas muito fortes. Isso foi uma escolha deliberada sua? Eu me propus a tratar esta região e esta realidade que está no livro. E as mulheres camponesas, elas muitas vezes assumem a chefia das famílias porque o homem morre mais cedo ou precisa migrar para outras fazendas, para outros locais, né, distantes para poder trabalhar. E a mulher continua ali na terra, ela se torna chefe de família, ela se torna a liderança comunitária, né, a liderança da comunidade. Então, para falar deste tema, eu precisava falar das mulheres e que as protagonistas fossem mulheres. Por isso. É uma situação natural. Foi natural, foi uma escolha natural. Como eu ia falar disto, que fossem mulheres que protagonizassem a história. E Tamara, e qual é o significado, para além do plano literal de uma cena crucial na história, que é o corte na língua da Belonísia? Qual é algum significado simbólico que você atribui a essa cena que é crucial na história? São populações como as populações indígenas, as populações quilombolas e outras etnias, né, comunidades tradicionais que existem no Brasil, sempre estiveram em segundo plano no cenário político e social do país. E falta de voz, né? Era uma forma de materializar essa falta de voz, que ela fosse sentida não só na história, mas pelo leitor que está ali, entender o que é não poder se comunicar, o que é as dificuldades que advêm, né, da falta de voz. É uma metáfora, né, sobre a situação e a condição dessa população no campo brasileiro. Eu li o livro, gostei muito do livro e achei que pareceu-me um livro muito verdadeiro. Qual é o seu processo de escrita? Faz um trabalho de pesquisa aprofundado? Inspira-se nas suas memórias? Como é que trabalha? Acho que tem um pouco de tudo. Tem um pouco de memória, de vivência, tem um pouco de pesquisa, né? Eu costumo pesquisar. É claro que eu não queria fazer um trabalho documental, isso é muito diferente. É literatura, né? Eu precisei tornar este tema, este assunto
tratar ele de forma literária, né? Trazer, e é a literatura que tem esse alcance, né? Que alcança pessoas de diferentes profissões, o jornalista, o professor, a pessoa comum, né? Que está ali atrás de um balcão e pode ler o livro e pode ser tocado por essa história. O meu processo criativo, ele tem um pouco de pesquisa, tem um pouco de memória. No caso específico desse romance, eu trabalhei durante uns 3 anos com populações no campo do Brasil e eu fiz um doutoramento na área também. Então, muitas histórias me atravessaram e eu pude aprender um pouco o modo de vida, a perspectiva de vida dessas pessoas. E eu tinha essa intenção de tratar deste tema, mas não com o meu olhar de narrador, escritor, mas contar a partir da perspectiva dessa população. E por isso também escolhi que fosse as personagens, elas tivessem voz, narrassem em primeira pessoa, elas que contam a história, não é um narrador longínquo, oculto, é as protagonistas que contam, porque é narrado em primeira pessoa. E depois é uma obra literária, portanto há ali uma dimensão formal muito relevante na forma como escreve, nos recursos literários que utiliza. O Itamar acha que já encontrou a sua voz na literatura? Já tem esse é o 3º livro que eu publico e já tive boas respostas nos livros anteriores que foram publicados. O livro de contos foi finalista do Prêmio Jabuti do último ano no Brasil. Então, acho que isso me dá um pouco de segurança para... É como se eu tivesse encontrado o caminho, a voz, e não precisamente para tratar de temas como estes, né? Eu não sei como será o escritor Itamar no futuro, mas este é o meu momento, é o que me interessa e é o que eu tenho tratado. Pode ser que daqui a algum tempo isso mude, mas é o meu momento agora. E decidiu concorrer a este prémio e venceu. E vale a pena dizer que este prémio tem particularidades específicas. Isto é um concurso em que qualquer autor pode concorrer com uma obra inédita, que depois é apreciada por um júri que não conhece o nome do autor, portanto não há, o nome ali não conta, na verdade, e o júri escolhe sem saber de facto quem é o autor do livro e premia. E é um prémio bastante elevado. Todo este processo para si foi compensador? Ou receber um prémio é sempre compensador, mas neste método acrescenta mais alguma alegria pessoal, alguma satisfação? Acrescenta, porque eu não era conhecido, ninguém sabia sobre mim aqui em Portugal e muito pouco no Brasil, né? Porque há muitos escritores e bons escritores, o livro de contos só foi finalista do Prêmio Jabuti lá 2 semanas antes de saber o anúncio do Prêmio Leia. Mas muda muita coisa assim e eu penso que saber que meu romance foi lido por um júri que é um júri notável, né? Porque tem ali o Nuno Júdice, o Manuel Alegre, tem a Ana Paula Tavares e muitos outros, a Isabel Lucas, que é uma grande crítica portuguesa atualmente. Saber que o livro foi lido por um júri, foi distinguido, foi notado, me dá segurança, né? Acho que eu fui pelo caminho certo. A minha proposta de escrita, de literatura, foi reconhecida por pessoas que eu não conhecia e me dá motivação para continuar. Para além do escritor, o Itamar é um bom leitor? Sim, acho que qualquer escritor precisa ser um bom leitor. E se eu tivesse que escolher entre a escrita e a leitura, eu ficaria com a leitura, porque eu acho que me dá prazer, me coloca em contato com realidades distintas, né? com mundos, universos distintos. A literatura tem um poder fantástico de humanizar, de nos colocar em contato com o que está além das nossas vidas. E sempre foi assim? É uma coisa que vem desde criança? Sim. Acho que aprendi a ler e escrever, eu já lia e escrevia ao mesmo tempo. Lia e tentava recontar essa história da minha forma, do meu jeito. Foi os meus primeiros passos na literatura. E nunca parei de ler. Eu sempre estou com um livro, sempre estou lendo, descobrindo coisas novas. Quem são os autores recentes no Brasil que o Itamar possam ser uma referência para si? Autores contemporâneos? Sim, contemporâneos. Eu gosto muito da Carola Saavedra. Há outros escritores, a Ana Maria Gonçalves, a Conceição Evaristo, o Luiz Rufato, que tem livros publicados aqui em Portugal.
são escritores que eu gosto de ler, que eu tenho contato hoje. E conhece a literatura portuguesa? Tem algum contato? Conheço. A literatura portuguesa é publicada há muito tempo no Brasil e a gente tem muito contato com escritores contemporâneos portugueses no Brasil também. O Walter Hugo Mãe, o José Luiz Peixoto, Davi Machado, a Ana Margarida de Carvalho e outros muitos escritores portugueses contemporâneos já têm obras publicadas no Brasil e a gente tem esse contato permanente. O Walter, no Brasil, é uma celebridade, né? O José Luiz Peixoto também está lá há muito tempo e tem ganhado prêmios no Brasil e é um escritor, um autor muito conhecido, muito lido. Este livro, O Torturado, foi escrito há quanto tempo, Itamar? Eu concluí este livro no ano de 2017. 2017. Mas o trabalho de escrita foi um trabalho de 2 anos, né? E o trabalho também no livro não diz respeito apenas à escrita. Eu, pelo menos, preciso de um tempo para que a história amadureça em mim antes de escrever, antes de colocar no papel, né? Antes de transcrever a história. Mas quando você começa a escrever, já tem a ideia toda sobre o livro, ou sobre o princípio, o meio e o fim, como é que são as personagens, ou durante o processo as coisas mudam? Eu tenho em mente pelo menos o início e o meio, mas escrever é uma experiência fascinante, fantástica também, porque lá pelo meio a gente é surpreendido porque os personagens ganham vida própria, eles que nos conduzem pela história, né, que nos conduz pela história. Então, eu sou levado por eles. Eu sei como inicia, mas aquilo vai ser modificado. O que eu projeto para o fim, talvez no meio do caminho seja modificado, porque eles têm vida própria e a gente vai atrás, é levado pela mão por eles. E reescreve muito ou não? Ou escreve e reescreve, e corta e apaga ou não? Eu escrevo e reescrevo e quando o livro está publicado eu evito ler porque dá vontade de escrever de novo, né? Esse é o mau vício é o vício do escritor, né? De estar sempre editando sua obra, o que é bom porque chega para o público um livro acabado, né? Bem lapidado, melhor. Depois que eu escrevo, eu dou um tempo, releio, faço edições sucessivas, né? Eu costumo ler muitas vezes, 10, 12 vezes, e faço edições e apresento a outros autores, e eles discutem o trabalho comigo, pessoas que gostam de literatura. Eu gosto de ouvir opiniões antes de publicar, submeter a publicação, e isso me dá um pouco de segurança também. E agora já está a escrever um outro livro? Portanto, este foi publicado, foi escrito terminado em 2017, estamos em 2019, já tem em mãos outra obra? Eu tenho um projeto que eu já venho pesquisando há algum tempo, mas o prêmio exigiu muito de mim. Então, depois do anúncio... aparecer em público... eu tive que atender a pedidos para escrever, para revistas, jornais e participar de encontros. Então, eu tive que dar uma pausa para fazer a promoção do livro, poder circular, né? É um momento especial de divulgação da obra, uma oportunidade que muitos escritores gostariam de ter e o prêmio dá essa visibilidade. Então, eu fiz uma pausa para poder... promover o livro, mas já estou aqui ansioso para voltar a escrever, que é o que eu gosto de fazer. E o valor do prémio, que é bastante elevado, é o maior da Língua Portuguesa, a par do Camões, de 100 mil euros, também permite esse certo conforto, não é? Esse certo desafogo para se poder fazer outras coisas. Certamente. E que bom, né, que a gente pode receber um prêmio por um trabalho, né, que a gente se debruçou e construiu com tanto afeto. E o prêmio, ele dá essa visibilidade, né? Ele tem... o valor é um valor expressivo, é um valor... E que bom que o grupo editorial promove o prêmio, que existe, né? Que você pode ganhar um valor considerável fazendo literatura, né? A literatura aí que é a prima pobre das artes, né? Que os escritores sempre vivem muito mal, os escritores que eu conheço não conseguem viver de literatura, mesmo né? No Brasil, que é um mercado maior, nós em Portugal, pronto, é um mercado mais pequeno e sabemos que isso acontece, mas no Brasil não é um mercado maior que permite tenham uma vida melhor? O Brasil, teoricamente, é um mercado maior, mas ainda há
a falta de interesse pela literatura é disseminada. A gente precisa elevar o padrão de educação da população para que as pessoas passem a sentir interesse pela literatura. Vende-se bem, mas são poucos os autores que conseguem viver exclusivamente de literatura. A grande maioria não consegue e sempre vive no aperto, né? E é interessante porque quando você recebe um prêmio dessa natureza, aí você percebe, não, né? A literatura ainda é valorizada em determinados espaços, né? E que bom que a gente pode receber e pode lucrar, pode ter uma remuneração digna, né, para um trabalho dessa natureza. E o que é que os seus leitores lhe têm dito do Torto Arado? Por enquanto, o livro só saiu em Portugal, sai em agosto no Brasil, mas eu já tenho tido muito retorno. O lançamento foi em fevereiro e de lá para cá passaram-se um pouco mais de 3 meses. Eu mantenho as redes sociais ativas, então tenho conta no Facebook, no Instagram. Sempre leitores me procuram, dizem que leram o livro, que gostaram e que identificaram a vida dos seus pais, a vida dos seus avós, essa relação com a natureza, com a terra, né, que não é muito diferente em Portugal. Né, embora seja uma história que seja um pouco específica do Brasil, mas a gente sabe que até os anos 60, né, existiam problemas semelhantes no Alentejo. Eu sei porque eu leio literatura portuguesa e conheço um pouco da história portuguesa, né? A servidão, as pessoas que não tinham terra no Alentejo. Então, as pessoas se reconhecem a história de seus antepassados e têm falado muito bem do livro. O Itamar já usou a expressão servidão 2 ou 3 vezes ao longo desta entrevista. Sim. Servidão é fase seguinte à escravatura, em que, na verdade, as pessoas têm alguma liberdade, mas ainda não a liberdade total para poder prosseguir a sua existência? Exatamente. Porque o direito de morar, o direito de existir, de ter uma terra para pisar, é crucial, é primével para qualquer ser humano, né? Para qualquer um de nós. Precisamos do chão, a gente ainda não tem asas para voar. Precisamos do chão. E essas pessoas vivem numa terra que sempre é dito que não é delas, né? E eles continuam a viver, a trabalhar numa terra que não é deles e que a qualquer momento eles podem ser retirados dali. É uma coisa que tira a dignidade humana. Imagine que você vive numa casa, você vivemos numa casa e essa casa pode ser retirada da gente, né? A gente vai para onde? A gente precisa, o direito a habitar, o direito a existir, o direito a morar é um direito básico do ser humano. E isso pode ser tirado a qualquer momento. A servidão é quando essas pessoas, para morar, precisam dar o seu trabalho em troca, mas não recebem nenhuma remuneração por isso. E no Brasil não há movimentos que procuram fazer mudar as coisas, contrariar essa realidade, não é? Sim. Mas esses movimentos também são um pouco perseguidos, não é? Ou muito perseguidos. Sim, atualmente sim. Um movimento clássico que é conhecido no mundo, né, porque já tem uma certa projeção, é o movimento dos sem terra, né? E este movimento é considerado pelo atual governo. Do movimento sem terra, ultimamente tem-se falado bastante menos. Sim, não sei se isso decorre de alguma, digamos, algum amainar desse combate. Já há um clima de perseguição, né? Porque está a voltar? Tem rotulado esses movimentos sociais como movimentos terroristas, movimentos contra o Estado, alguns movimentos dos perigosos. Líderes desses movimentos têm sido assassinados, não é? Também, isso é uma coisa presente no Brasil e nunca mudou de fato, né? Mesmo nos anos que se houve uma mudança na estrutura, houve uma redução da violência, mas nunca se conseguiu extinguir. O problema fundiário no Brasil é um problema de tal maneira grave que sempre tem mortes relacionadas à questão fundiária, aos conflitos por terra. Só no ano de 2017, é o dado que eu guardo, mais recente, 71 lideranças camponesas foram assassinadas no Brasil, que é um número alvitante, né? Trágico, e mostra um pouco da violência no campo no Brasil. Itamar, de novo, parabéns por este livro. Foi um dos livros que eu gostei mais de ler nos últimos tempos e obrigado por ter vindo à RTP. Eu fico feliz, agradeço o convite. E à grande entrevista, gostei de conversar consigo e de conhecer a sua obra. A grande entrevista pode ser vista hoje, foi uma entrevista especial, a partir
da Feira do Livro e feita no pavilhão da Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde está uma exibição, uma exposição sobre Portugal e sobre Lisboa, 100% Portugal, 100% Lisboa, com dados estatísticos a partir da Pordata. Foi feita aqui esta entrevista hoje, nesta edição especial, com 2 convidados. A partir deste momento é a grande entrevista, pode ser vista na RTP1, na RTP3 e na RTP Internacional e também no site da RTP em RTP Play. A todos, muito obrigado. Eu regresso na próxima semana.